Pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, porque eu não sei que hora que você vai assistir o podcast, mas a gente tá aqui mais um podcast, e esse podcast é edição especial, fora daquele podcast padrão que nós temos toda quinta-noite. Esse podcast é um podcast mais do que especial, porque vai falar de um tema super legal que está sendo promovido esse podcast hoje pela equipe da Laje, pelo ESF da Laje, né? E a gente vai apresentar aqui toda a equipe. A gente tá com uma presença super especial aqui da médica e da psicóloga do ESF. E esse podcast está sendo para promover o Agosto Dourado, que é o mês da amamentação. Então, obrigado por você que está nos assistindo, você que está em casa, você que é mamãe, que está amamentando, você que é papai, você que é rede de apoio. A gente vai falar sobre isso, a importância da família ajudar a gestante, a mãe que está amamentando nesse momento. Então, assim, esse podcast é pra você. É pra toda a comunidade de Maria da Fé e pra você que não é de Maria da Fé também, você que tá no Brasil inteiro aí, os nossos telespectadores, né, Isaías, lá de Trinidad e Tobago, que nos assiste também, que possivelmente amamenta seus nené. E mandar um abraço pessoal lá, os nossos ouvintes lá dos Estados Unidos, da Irlanda, né, que acompanha a gente. E agradecer a sua audiência. Não se esquecendo de se inscrever no canal do podcast CashPod Descomplicando, ativa o sininho para receber as notificações lá e curte o nosso vídeo aí para que as mais pessoas cheguem informação para mais pessoas, tá? Então, esse podcast é um podcast que é uma parceria do CashPod Descomplicando com o ESF da Laje, falando sobre o Agosto Dourado, a amamentação. E nós temos aqui a presença da doutora Caroline e da Daniele, a doutora Caroline que é médica, a Caroline que é psicóloga, e eles vão estar falando pra gente aqui sobre a amamentação, a importância da amamentação, as dúvidas que você, mamãe, tem, né? E eu quero agradecer aqui já o time do ESF da Laje, né? Eu vou ler porque eu não sei todo mundo de cor e a cabeça já tá um brejo já. Vamos lá, pessoal. A equipe do SF Laje é a enfermeira Mariana, minha digníssima esposa. Um beijo pra ela. Ela tá aqui nos bastidores aqui. Um beijo pra minha filha Helena também. A técnica de enfermagem Viviane, a doutora Caroline, a Dani, psicóloga, Daniele Braga, a Luciana, recepcionista. E nós temos as agentes comunitárias que cuidam com tanto carinho de todas as famílias aí do SF Laje, né? Que é a Alessandra, a Raquel, a Gisele, a Michele e a Tati. Forte abraço para essa equipe maravilhosa que cuida muito bem de toda a família lá. E, meninas, boa tarde. Não vou falar boa tarde para vocês, porque vocês estão aqui, é à tarde, não é à noite, né? Obrigado pela presença de vocês, obrigado por escolher o podcast nosso aqui para estar compartilhando um tema tão legal, que é a amamentação, esse painel lindo aqui que foi feito pelo pessoal lá da... Como é que chama a moça? Gisele, né? Ela trabalha também com organizações de festas, né? Legal, muito bom. O amor pelos filhos vem do peito. Doutora Caroline, psicóloga Daniele, sejam bem-vindas ao CashPod Descomplicanos, hoje com um tema extra, mais que especial, que é a amamentação Agosto Dourado. Obrigada, a gente que agradece. Estar aqui representando a equipe toda lá da Laje é um prazer, e falar de um tema tão importante que eu particularmente gosto muito. Até hoje dou mamar pro meu filho. Legal. Ele vai fazer 2 anos e ainda amamento. Então, assim, é um prazer estar aqui. Que bom. Boa tarde, né? A gente tá aqui à tarde, então boa tarde. Como a Carol falou, pra mim também é um prazer estar aqui e falar sobre esse tema. Eu gosto muito também de falar sobre amamentação, aleitamento materno. Eu amamentei meu filho também até 1 ano. E eu falo que eu sinto muita saudade. Se eu pudesse voltar. É uma das coisas que eu mais tenho saudade. Então, assim, eu gosto muito de falar. Meu tema do TCC da faculdade foi sobre isso. Então, é um tema, assim, que tem meu coração. E eu tô muito feliz de estar aqui falando sobre isso. Que bom. E é bom porque, assim, a amamentação é um processo inicial da criança tão importante, né? De melhorar o relacionamento não só com a mãe, mas de todo o sentimento que é expressado através da amamentação, né? Com certeza. E assim, pra gente iniciar esse podcast falando sobre a amamentação, comemorando esse mês aí, esse Agosto Dourado, eu queria que vocês falassem pra mim um pouquinho sobre a importância da rede de apoio, sobre a importância da família. A gente tem que começar por aí, porque é justamente a mãe, a função dela é amamentar, só ela pode fazer. Mas existe outras coisas que a rede de apoio, que é a família, e a responsabilidade também é do pai. Então você, papai que está em casa ouvindo, aí presta atenção nisso. Qual que é a importância dessa rede de apoio para as mamães, né? O que melhora para elas nesse processo de amamentação? É extremamente importante a gente se sentir acolhida em todos os momentos, né? Principalmente nesse momento do pós-parto, do puerpério que a gente fala. Então, essa rede de apoio é o quê? O que é uma rede de apoio?
são pessoas, né, da nossa família, né, que apoiam esse momento. Tanto com os cuidados com o neném, quanto com os cuidados com a gente mesmo, né, nesse processo de amamentação, e é tudo muito novo, principalmente para uma mulher que tem o primeiro filho. Então, tem muita insegurança envolvida. É mudança de rotina, são mudanças hormonais, é cansaço, é o sono que está acumulado ali, a gente não consegue dormir o suficiente, a gente não consegue parar para comer com calma. Então, muda toda uma rotina. Então, quando a gente tem esse suporte do marido, do irmão, da irmã, do vô, da avó, da sogra, da mãe, né? Ajuda, acalenta, a gente se sente abraçada, sabe? Porque quando a gente tá grávida, a gente vira o centro. Nossa, você tá linda, vai dar tudo certo, né? Aquela romantização é lindo também. Mas quando nasce o neném vira o centro. E a gente se sente muito isolada, muitas vezes sozinha. Então, é muito comum a mulher se sentir triste, chorar. Então, esse olhar atencioso para essa mulher com informação de qualidade e carinho, e principalmente ouvido, é extremamente importante. E uma coisa que a doutora falou que é muito importante nessa questão dessa rede de apoio, por quê? A mulher, né, a partir do momento assim, que ela descobre que tá grávida, né, ela ganha uma nova identidade. Então, ela deixa de ser, né, esposa, filha, funcionária, né, estudante, e ela passa a ganhar um novo papel, que agora eu sou mãe, né? Então, assim, é automático, algumas coisas ficam de lado, e ela acaba se deixando de lado, né? E assim, essa nova identidade é muito novo, né? Então, assim, principalmente, né, doutora, assim, na primeira gestação, tá aprendendo tudo, eu não sei, né? E gera insegurança. E agora, o que eu faço? Tem uma pessoa que é responsável por mim, né? E para a mulher, o que acontece? Geralmente espera-se que ela agarre esse papel de mãe, de maternar, mas que não deixe os outros de lado. Então, assim, você vai ter que ser isso, mas isso. Você vai ter que dar conta de tudo, né? Então, é a questão da maternidade solitária que a gente fala, mesmo tendo ali cheio de pessoas, né, à volta dela. Mas não tem essa rede. Então, assim, tá, você é isso, só que nesse momento, né, eu tô aqui, né? Então, assim, a questão da rede de apoio, igual a gente falou, a questão de não conseguir dormir, não conseguir comer, de não conseguir tomar um banho, né? Porque, assim, amamentar não é estar ali e dar o peito pra criança, né? Não é. Ela precisa estar ali, de corpo, de alma presente, assim, e demanda muita coisa, né, doutora? Ela precisa estar bem, né, fisicamente, mentalmente, tudo, né? Sim. Então, a rede de apoio nesse sentido de chegou, né, tem alguém para ficar com essa criança, para a mãe lá tomar um banho um pouquinho mais demorado, para ela conseguir fazer uma alimentação, né, com calma, tranquila, dormir um pouquinho mais, um pouco, né? E assim, o marido também tem que entender esse momento, né? Esse é um ponto importante. Com certeza. Né? Porque, igual a doutora falou, é um momento em que a mãe é a mãe e o neném. Só que assim, existem outras coisas que acontecem em volta dessa situação em que o pai ele tem que entender aquele momento. Então, muitas vezes ele quer exigir da mãe uma coisa que ela não pode dar naquele momento, né, doutor? Ele tem que ser apoio, suporte, porque a responsabilidade é compartilhada. E, assim, o objetivo é o bem-estar do neném, né? Então, assim, não é só a mãe que tem essa obrigação, assim. Os dois participam, a família toda participa, mas principalmente os pais. Então, isso tem que ser dividido. O pai não pode dar o peito, mas ele pode, sim, levar um copo de água para essa mulher que está amamentando, ele pode preparar a comida, ele pode ajudar ali com outro filho, se tiver, ele pode ajudar com a limpeza da casa, com alguma outra coisa que dê o suporte para essa mulher estar mentalmente e fisicamente tranquila. E tá atento também, né? Porque, assim, a minha esposa, quando ficou mesmo, depois que ela teve a Helena, que ela começou a amamentar, eu comecei a ficar atento aos sinais que ela começou a dar de depressão. Sim. Né? A mudança de humor, o próprio olhar. O marido conhece a esposa bem, né? Pelo e aí olhar, eu né? já fui correr atrás de resolver esse problema, né? Sim. Então, assim, a importância do marido estar muito próximo da esposa nesse momento é justamente porque, assim, muitas vezes o marido conhece a esposa melhor do que a mãe dela. Sim, é o dia a dia, tá ali no dia a dia, tá no dia a dia, né? O comportamento, eu falo que a gente se conhece pelo olhar. Isso né? aí. Marido e mulher, só dá um olharzinho já sabe tudo que ele tá querendo dizer. Então, assim, é importante estar com esse olhar atento, porque é muito comum no pós-parto, por alteração hormonal, acontecer uma coisa que se chama blues puerperal,
que é aquela tristeza normal, cansaço, o choro excessivo, né? Eu me lembro muitas vezes de estar no banho, logo depois que meu primeiro filho nasceu, o Samuel, de estar no banho e chorar. E aquele choro aliviava, sabe? Um choro assim de, ai, nossa, eu tô cansado, eu preciso comer, eu não tenho tempo, eu tenho que dar mamar. E meu marido perceber isso, sabe? E me acolher e me abraçar. Legal. E minha sogra, e minha mãe. Não só as figuras femininas, as figuras masculinas da família também. Então é importante esse olhar. Legal. Então, você que é papai, que tá aí nos assistindo, principalmente os familiares, a gente fala o papai e a rede de apoio, porque o papai não faz parte da rede de apoio, o papai faz parte da amamentação, né? Isso, a ele rede é de apoio ativo. do papai e da mamãe. Ele é o ativo, ele é o passivo da história, né, Dani? Isso. A Dani falou Exatamente. sobre isso. E a sua importância para que a sua esposa fique bem, para que você tenha a sua esposa depois bem para outras coisas Sim. que são inerentes do casal, né? E falando mais de amamentação, muito legal essa questão da rede de apoio, é falar qual que é a importância da amamentação para as crianças. Porque assim, uns falam que se você amamenta, quanto mais o neném mama no peito, melhor saúde ele tem. Aí a gente conhece crianças que não mamou tanto tempo no peito e tem uma saúde de ferro. Sim. Por conta de vários fatores que começa lá na gestação Sim. e vai até o nascimento, pós-nascimento, né? Então, assim, qual que é a importância real da amamentação? Mas eu queria que vocês falassem sobre a importância da amamentação e se é só isso, são assim, não precisa ter cuidado nenhum na gestação. Porque a hora que o meu filho nascer, ele vai mamar e tá tudo bem. E a gente sabe que não é isso, né, doutora? Não é isso. É uma série de fatores. E a amamentação, ela é, assim, um pilar, assim, importantíssimo, né? A gente sabe que o leite materno é o alimento mais completo. Mães, escutem, o alimento mais completo pro seu bebê é o leite materno, pode ter certeza disso, tá? Desde a gestação, a alimentação dessa mãe, a alimentação do pai antes da concepção também é importantíssimo para a formação desse embrião. A alimentação da mãe, a atividade física da mãe quando bem orientada, né? Evitar o ganho excessivo de peso, mas a amamentação no pós-parto, ele previne um monte de infecções respiratórias, infecções gastrointestinais, diminui risco de mortalidade infantil, já existem várias pesquisas mostrando isso, diminui risco de alergias alimentares, fora a principal coisa que é o afeto, né, o vínculo, você pegar o neném, principalmente naquela primeira hora pós-parto, mesmo que tenha sido um parto cesariano, um parto normal, importante aquela primeira hora de pós-parto, você pegar esse neném, colocar barriga com barriga e colocar ele para ficar procurando o seu peito. É muito instintivo a sucção, né? Então ele vai buscar o peito e vai sugar. Quando tem essa dificuldade, vai estar uma equipe ali pronta para poder estimular isso. Mas o leite materno, outra coisa interessantíssima é que cada mãe produz o leite materno específico para o seu filho. Então, de acordo com as necessidades individuais dele. É muito interessante. O vínculo mãe e filho. Que legal. A Que joia. natureza é muito sábia, sabe? A mãe produz exatamente a quantidade de proteína, de gordura, de minerais que aquele neném específico Tá precisa. precisando naquele momento. Naquele momento, Ô, exatamente. Isaías, o que tinha no leite da sua mãe, será, pra você ser esse multiprofissional que você é? Que descobrir se sua mãe fosse viva, né? Ia buscar um pouquinho de leite pra nós tomar, pra ver se dava um jeito de nós aqui. Porque o Isaías é um multiprofissional. Uma hora vocês vão... coisa boa. Assiste o podcast, nós vamos falar sobre ele. O Isaías deve ter mamado o peito até uns 10 anos de idade, mais ou menos. Doutora, a amamentação, a gente sabe que é muito legal, porque assim, vem o que o neném necessita, né? Sim. Isso é muito legal, porque assim, as pessoas em casa muitas vezes não sabem e acham que a amamentação é só porque a mãe tem leite no peito porque não teve neném, vai mamar ali e depois Sim. vai passar esse momento. Mas assim, quanto mais o neném mamar, melhor tem uma idade certa pra desmamar. Não existe idade certa. A orientação hoje é a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade do neném. A partir dos 6 meses começa uma alimentação complementar com as papinhas, as frutinhas, né? Mas essa mulher deve continuar amamentando até os 2 anos de idade ou mais. A única pessoa que determina o momento de parar é essa mulher. Entendi. Ninguém tem o direito de falar, olha, para de mamar, tá na hora de mamar. E a gente vê muito, eu sinto isso, meu filho vai fazer, o segundo filho vai fazer 2 anos. E tem muitas pessoas que, mas você vai dar mamar até quando? A minha resposta é muito né? é uma cobrança, um olhar de julgamento. A minha resposta simples é assim, até quando eu quiser. Exatamente. Mas com muita delicadeza, porque é até onde eu quiser, eu que decido. Não é meu marido, sou eu que decido até quando isso for bom pra mim, claro. Você tem que ter
não ter contraindicações, né? Assim, tá bem, a mulher tá bem, tá sendo bom pra mãe e pro neném, bora dar mamar. Legal. E pode falar, Dani. Além dessa questão da importância, né, do aleitamento materno, né, nessa questão nutritiva que a doutora explicou muito bem, tem a questão, né, emocional também, afetiva, que é extremamente importante, né? Porque, assim, amamentar, como eu falei, não é só colocar a criança ali e você tá nutrindo, saciando a fome. É muito além disso também, né? Tá criando um vínculo, né, entre a mãe e o bebê, os dois estão se conhecendo, né? Então, é toque, é o olhar, é pele a pele, o contato pele a pele. Isso é muito importante, né? E é uma sensação de mútua satisfação, tanto para o bebê quanto para a mãe, né? Então, assim, eu costumo falar que, assim, a criança, além da fome que ela tem, né, de saciar a fome, ela tem fome de afeto, né? Então isso, né, vai influenciar muito, né, no psiquismo da criança. Então isso é muito importante. A criança se sente amada, ela sente que a mãe tá ali, e a mãe também eu falo, né, até por experiência própria, que é uma sensação, assim, de prazer, uma satisfação muito grande. Eu estou alimentando meu filho, né, ele tá alimentando do que vem de mim, né, eu tô sendo autossuficiente para ele. Isso é uma sensação pra gente, né, empodera, né? Nossa, agora tem uma poder que a gente sente, que não tem como descrever. Não tem. Eu falo que a melhor sensação até hoje, minha mãe fala isso pra mim, Carol, você gosta muito, né? Eu falei, eu gosto tanto... que eu penso em outro filho, não sei, só pra dar mamar, sabe? Porque é uma sensação tão plena, de tanta conexão, assim, divina mesmo, sabe? É um estágio pleno, É a gente muita, sente. E uma coisa interessante que eu lembrei agora, da amamentação, é que já tem algumas pesquisas mostrando que aumenta o grau de coeficiente de inteligência desse neném que foi amamentado. Então são pessoas que, adultos, né, serão adultos, com melhores condições profissionais, né, intelectuais, de estudo, de trabalho. Nossa, gente, então tá explicado porque deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui. Acho que a Daniela também vai saber me responder. Quando eu fui criança, quando eu fui neném, eu não mamei na minha mãe, porque minha mãe teve alguns problemas, eu tive que mamar numa outra pessoa, que eu costumo falar que é a mãe de peito. E aí você tá falando sobre toda essa questão da relação com a mãe, como que fica a minha situação nessa situação aí do psiquismo. Complicado, né, doutora? Mas você foi muito abraçado, muito acarinhado. Não, até hoje, assim, ela tem um amor por mim tão grande, né? Mandar um abraço pra ela, né? A Lili do Bica, eu sempre brinco com o Bica, eu falo assim, Bica, eu mamei nessa mulher os primeiros 3 anos da minha vida. E assim, é um carinho tão grande que eu tenho por ela, de verdade, assim, eu encontro pouco com ela, mas quando eu encontro, eu sinto um afeto tão grande por ela, como se fosse a minha mãe mesmo. Sim. E só tocando nesse assunto rapidamente, fez muito bem pra mim. Eu tenho uma relação não só com o Bica, mas com a Lili também, de amor mesmo, assim, sabe? Eu vejo ela, eu vejo pouco, mas quando eu vejo, dá vontade de abraçar, apertar, sabe, assim, ela. E assim, é muito bom isso, né? Mas hoje ainda não tem mais isso, né, mãe de peito, né? E nem pode. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho rapidamente, justamente por que não pode, tanto na questão patológica do negócio, como na questão psicológica do negócio, né? Sim. Não é que não pode, é que assim, por tudo isso que a gente explicou, né? Então vai influenciar nessa questão afetiva, que, né, igual você tá falando, você teve, né, com a sua mãe de peito, né? Uhum. Mas é importante que a criança tenha isso com a mãe, que, né, vai influenciar depois lá na frente para ser uma criança segura, né? A questão de autonomia, tudo mais, é importante ter esse contato com a mãe, porque igual eu falei, a criança e a mãe, né, o bebê e a mãe estão se conhecendo, né? E nesse estágio inicial, né, doutora, a criança é uma extensão da mãe, ela não soltou da mãe ainda. Entendi. Bebê e mãe é um só, né? Então, assim, precisa disso com a mãe. Legal. Né? E tem a questão da questão orgânica. E assim, como a gente falou, existe a produção daquela mãe para aquele filho, dos componentes do leite específicos para aquele neném, aquilo que ele está precisando, a passagem dos anticorpos maternos para o filho, né, que isso é extremamente importante, e também algumas condições infecciosas que contraindicam a amamentação. Então, Entendi. hoje em dia, a gente não orienta por causa disso. A gente não sabe se aquela mulher que está sendo a mãe de leite tem alguma doença que
Pode passar pro neném. Pode passar pro neném. Então, Nossa, assim, que a orientação sorte que nós dávamos, então, antigamente. É. Né? Porque assim, eu mesmo, eu tenho uma saúde de ferro, de verdade. Sim, que coisa eu boa. dificilmente eu fico doente. Que coisa boa. E se eu fico doente assim, é coisa... Agora não, porque a gente vai Rápido. passando dos 35, vai chegando nos 40, vai complicando, né? Mas a Mariana sabe disso. Eu dificilmente eu fico doente, eu tenho uma Que saúde de coisa ferro boa. mesmo, né? Mas é muito legal isso. Falando ainda, não só agora de amamentação, mas pulando por um outro assunto também que muita gente tem dúvida, inclusive o Isaías tem essa dúvida, é falar sobre o que é o puerpério, se é assim mesmo que fala, né? Vocês falaram um pouquinho sobre isso, que também é um assunto muito importante que muitas mães ainda têm dúvidas sobre isso, né? O puerpério é a quarentena que o pessoal fala, o resguardo, né? É o momento desde o parto, do nascimento do neném, a saída da placenta, até a recuperação dessa mulher, né? Tanto fisicamente, principalmente fisicamente, mas também emocionalmente. Então, assim, tem uma média de duração de 45 a 60 dias. Mas isso não é fixo, tá? Existem várias divergências em relação a tempo. Até que essa mulher se recupere, né? Até que os órgãos se recuperem de maneira a ser igual ao período pré-parto. Entendi. Por isso tem que ficar mais de resguardo, mais quietinho, mas é uma questão mais de precaução física, né? Sim, é muita mudança hormonal, né? Durante a gravidez os hormônios estão lá em cima e depois o neném nasce, tem aquela queda brusca de hormônio. E tem a recuperação do útero para a posição normal, contração do útero, né? O período de sangramento. Até ela se adaptar a essa nova rotina. Tudo isso é puerpério. Toda a rotina que vem nova, né? Entendi. Porque muda tudo, né? Muda tudo. E assim, esse período de puerpério que tem essa mudança emocional também, a mãe que não amamenta, porque tem mães que não tem leite mesmo no peito, né? Mesmo tomando chá de algodão, tomando cerveja preta, nem sei se isso Mas funciona. você sabe que toda mãe tem leite? Mas e aí, é o neném que tem que estimular? São algumas pouquíssimas, raríssimas condições que faz com que a mulher não consiga realmente amamentar. Mas assim, é muito pouco. Se espalha muito essa crença de, porque eu sempre pergunto no pós-parto, por que você parou de dar mamar, né? Se você amamenta, por exemplo. Não, eu parei. Por quê? Porque eu não tive leite, meu leite era fraco. Não, mulheres, não existe leite fraco. Não existe não ter leite. Existe sim o cansaço, isso sim, concordo, é cansativo, é doloroso, pode fissurar, pode sangrar, dói. Muitas mulheres param de dar mamar porque sangrou. E aí acha que o neném não pode amamentar com sangue, não tem problema. Pode falar tá? o bico do peito, viu, doutor? Bico do peito, a teta, o TT, cadê ele? Vou pegar ele. Aí, ó, o peito. O Isaías tava com ele no Aqui, pescoço agora há pouco. Eu ali, vou ó. colocar no pescoço. Tá? Então, assim, existe a fissura Gente, do isso é bico muito do engraçado, peito. esse negócio aí. Maravilhoso, né? Então, assim, não existe leite fraco. Aquele leite que você está produzindo é aquele leite que seu neném precisa. Se é um leite mais aguado, tudo bem, ele tem a composição ideal para o seu neném. Então, por isso que eu falo, quando a gente pergunta às outras pessoas que tiveram as experiências, muitas pessoas passam informações negativas sobre o processo de amamentação. E a causa um bloqueio, né? Muito. Sei se é. Por isso a gente volta na questão da rede de apoio. Gente... Mas o ruim é que todo assim, quando você fica grávida, eu vi lá em casa isso. É mais gente pra dar palpite do que pra cuidar de você. Muito. Um fala que não pode isso, outro fala que não Muito. pode isso, a vizinha vem e fala uma coisa, a outra vizinha. Eu acho que assim, ó, você teve neném, tem que ficar o seu marido, sua mãe, seu pai, Concordo uns 3 anos longe de todo mundo. Eu falo isso. Eu falo Que isso pra gente paciente. pra dar palpite é o que mais tem, gente. Eu falo assim, gente, tem neném, é um processo seu e do seu companheiro. Acabou. Exatamente. Pelo menos um mês ali. Depois a gente vai chegar nessa parte de falar ainda, de algumas Legal. orientações. Mas é um momento muito particular. Realmente, porque é verdade. amamentar precisa de persistência, precisa de paciência, precisa de coragem também e de suporte. E assim, até essa questão, né, de amamentar, que não é fácil, é importante a gente falar disso, né, doutora? A gente estava conversando esses dias, né? E essa questão da romantização. Então, se a gente está falando da nossa experiência, né? Mas não significa que foi linda, maravilhosa, Não. né? Então, eu lembro muito quando eu estava fazendo meu TCC, a minha orientadora falava muito isso. Ela falava assim, quando a gente fala de amamentação, automaticamente vem na nossa cabeça ser aquela mulher linda, maquiada, com aquela roupa branca, de uma poltrona branca e com a criança naquele linda. Né? E não é isso. assim. Vai rachar o bico do peito, vai doer, vai ter que morder fronha, né? Pra poder conseguir. Então, Sim. não é fácil. Mas não significa, né, igual a gente falou, que o leite é fraco, que não tem leite, é a persistência. O principal estímulo pro leite descer é o neném sugar. Sim.
Então, colocar no peito, por isso que eu falo que essa primeira hora de pós-parto, deixar o neném ali, ele vai lamber o peito, o bico do peito, ele não sabe ainda. Ele vai ficar passando a boquinha ali, lambendo a língua, até achar e ter o movimento de sucção. E isso, às vezes, pode demorar um pouquinho, sabe? Pode doer, pode incomodar, mas passou esse primeiro processo, tudo fica mais fácil depois. Sim. Tá, nós vamos falar sobre o processo de amamentação daqui a pouco, eu tenho uma pergunta. Mas só pra encerrar essa parte desse puerpério, dessa quarentena que a gente fala, os 40 dias aí, 60 dias, né, que a doutora disse. Então, esse processo de ficar muita gente, e é isso, acaba tendo esse bloqueio e essa dificuldade de amamentar acaba criando uma frustração na mãe, que também é um problema emocional que ela leva pro resto da vida, praticamente, né? Pro resto da vida. Então, é esse cuidar também você que tá em casa, por isso que existe, receber visita aqui só... Você pode vir visitar. Deixa vir visitar você só homem, porque aí homem não dá palpite. Homem só olha o neném e tá tudo certo. Porque a mulher tende a dar palpite em tudo. Né? Ah, faz isso, toma isso, não sei o que, faz isso no peito, passa não sei o que no peito. O único homem que você não pode levar lá é o Fernando do lado do armazém da Cesta. Não vai querer que você passe cocô de vaca no bico do peito pro neném parar de mamar. Não é pra parar de mamar. Mama até quando o neném quiser, né? E a mãe entender que é o momento. Então esse é um bom motivo. E falando ainda, doutora, sobre o puerpério, só pra gente falar essa questão emocional, quais são os meios, além disso, para que a mãe busque essa ajuda caso tenha esse emocional muito profundo? Porque tem mães que a gente sabe que entra em depressão mesmo, né? Não quer nem pegar o neném no colo. Né? E acho que acredito que é fruto desse processo também, desse puerpério aí, né? Desses 40 dias aí, né? O puerpério, né, igual a gente falou, ele é um momento, né, é muito difícil, igual a doutora falou do banheiro, eu lembro, toda vez eu lembro, né, é um momento de muito cansaço, né, a gente se sente extremamente cansada, a gente não vai dar conta, parece que a hora não passa, o dia não passa. Eu lembro muito quando, né, nesse estágio inicial ali, acho que meu menino tava com umas 2 semanas, e tinha, sabe aqueles porta-fralda? Tinha um no quarto com um detalhe de ursinho. Esse ursinho não sai da minha cabeça toda vez que eu lembro. Porque eu ficava lá a noite inteira sacolhando ele, assim, eu olhava por cima e falei assim, não vai passar essa noite, quando que vai passar isso? Mas assim, não é aquela sensação de reclamar, mas a gente, né, e a gente não pode romantizar isso também. Não, a gente, mas acho né, que é natural, né, até assim, porque é esgotante tá mesmo, né? Né? Vai ter dia que a gente só vai querer chorar, olhou pra gente, a gente vai chorar, porque tem toda essa alteração, né, hormonal, emocional. Porque, igual eu falei, é uma descoberta, então tá aprendendo, né? E isso é desgastante, né? Então, assim, tem que ter esse olhar atento, igual você falou, porque, assim, vai ter a tristeza, igual a doutora explicou, vai ter esse momento de cansaço, mas a gente precisa ter esse olhar bem atento para entender, opa, tá passando um pouquinho, acho que precisa de ajuda. E a necessidade, a coragem de pedir ajuda, de perceber que ela precisa ser ajudada, tanto pela rede de apoio, quanto também pela equipe, né? Por uma equipe, né, profissional, a enfermeira, psicólogo, médico, né? Toda essa equipe para ajudar ela, então, né? O SF da Laje está bem assistido, ali, né? Que tem uma excelente tá equipe, tá né? lá de porta aberta. A gente entrou, inclusive, num outro tema, porque a gente vai falar aqui sobre o processo de amamentação versus a condição emocional da mãe. Então, vamos pegar esse gancho já para falar sobre isso, né? O processo de amamentação e a situação emocional da mãe. Como trabalhar essa situação emocional para transformar esse processo de amamentação mais efetivo, mais eficiente. Porque talvez é o que vocês falaram. A mãe não está amamentando por uma questão emocional. Então, se eu consigo trabalhar esse emocional, eu consigo melhorar esse ritmo de amamentação, né? Que o suporte é importante por isso. Esse olhar que a Dani falou, atento, né? Tanto do parceiro, dela mesmo com ela, porque eu falo que quando a gente se conhece, a gente sabe o nosso limite, né? Por isso que eu falo que a gente tem que ter um tempo nosso, de qualidade, a gente com a gente mesmo, para se autoconhecer e saber quando aquilo tá extrapolando. Ajuda da sogra, da avó, da mãe. E o posto de saúde, a equipe do posto de saúde também é rede de apoio. A equipe de trabalho, a equipe do trabalho dessa mulher, né, se ela trabalha fora, também é rede de apoio. Então, todo mundo tem essa responsabilidade de prestar atenção. Olha, tem alguma coisa estranha com ela não tá bem, ela tá mais isolada, ela só chora. Já passou o tempo inicial de adaptação. Se isso mantém, tem que procurar sim. Não tem que ter vergonha disso, gente. A maioria das mulheres passam por essas alterações, esse blues puerperal, essa tristeza inicial. Mas algumas desenvolvem mesmo depressão pós-parto. 25% das mulheres brasileiras apresentam depressão pós-parto. Então a gente tem que estar bem atento a isso, sim. Doutor, e a depressão pós-parto, eu percebi isso muito no pós-parto da Mariana.
tem uma questão nutricional também que pode influenciar nessa depressão por conta da perda de nutrientes da mãe e a má alimentação também. Isso ajuda, muito, né? E que dica a gente pode dar para as mamães para que a gente possa melhorar essa condição também, né? De pelo menos reduzir essa intensidade dessa depressão para que ela fique só no fator emocional, porque o alimentar também ele manda muito, né? E assim, a gente deixa de comer para alimentar o neném. Isso né? Isso é um risco, né? É um risco, porque você fica desnutrido, sem os nutrientes necessários para passar para o neném, porque tudo que o corpo tiver, ele vai passar para aquele neném. E aí você vai ficar deficiente. Então, deficiência de vitamina D, de ferro, de vitamina B12, deficiência de ômega 3. Então, são nutrientes extremamente necessários que eu oriento, os médicos em geral orientam essa suplementação até no pós-parto, durante o período de amamentação. É importante, além de uma alimentação, prestar atenção no que você está comendo e não escolher alimentos rápidos. Eu vou comer rapidinho aqui, vou tomar um refrigerante, comer um pedacinho de bolo e pronto. Não. Almoçar, jantar, tomar um café da manhã, aumentar o consumo de fruta, água, extremamente importante, aumentar o aporte de água. Pra você ter ideia, a mulher gasta em média por dia 800 calorias só pra dar mamar. Ô, louco! Então, assim, você a tem perda que correr de peso... daqui lá no a perda Rio de Janeiro, peso, mais ou menos, pra gastar 800 calorias. Queima muita gordura. Então, assim, é até um lado positivo da amamentação, que eu esqueci de falar. Depois eu vou falar um pouquinho dos benefícios da amamentação pra mulher. É isso também. É a queima de gordura corporal. Queimando mais gordura corporal evita o risco de diabetes tipo 2, de hipertensão arterial. Então tem algumas doenças que são prevenidas, né? Com a amamentação. Câncer de mama, câncer de ovário. A amamentação previne o surgimento dessas doenças. E assim, é muito importante as mamães saberem disso, justamente, e os pais também, né, saberem disso, porque na verdade quem corre atrás é o pai, né? Porque muitas vezes a mãe, né? E aí a gente falando justamente sobre isso, sobre a importância da rede de apoio na prática. Sim. Né? Então, assim, eu queria que vocês dessem uma dica para falar na prática, assim, o que os pais... Vamos falar do pai primeiro, porque é o cara que tá ali no lado a lado, aí ele tem que assumir a responsabilidade dele, né? A mãe, a gestação é sozinha, mas tem o apoio do pai, pós-gestação é a mãe amamentando, mas o pai tem que dar todo esse apoio, né? Assumir o papel dele dentro de todo esse processo. Na prática, vamos falar pro pai primeiro que tá nos assistindo agora, que vai assistir esse vídeo depois, agora não, vai assistir depois, e depois nós vamos falar da rede de apoio, que aí é a mãe... Mesmo a sogra que, né, tem hora não ajuda, né, sogra é complicado, mas mesmo assim a gente ter a ajuda da sogra, dos irmãos, né, dos cunhados e da equipe de trabalho. Mas primeiro pros pais, na prática, o que o pai que está nos assistindo agora, ele pode fazer para transformar esse momento, um momento tranquilo, suave para a mamãe que está amamentando? Eu posso dar um exemplo da minha primeira gravidez, do Samuel, do Claro. primeiro pós-parto, né? Eu acho que a grande diferença, vocês vão vivenciar isso agora, dá muita diferença de você não ser mãe para o primeiro filho e depois para o segundo filho é muito mais tranquilo. Então, assim, para o primeiro filho, quando veio Samuel, a gente recebia visita em casa. E aí, eu dava mamar no meu quarto e o bercinho do Samuca pequenininho era no meu quarto. E aí chegava a visita, meu marido falava assim, ela tá dormindo, o neném também tá dormindo. Quando você puder, liga ou manda mensagem pra gente agendar pra você conhecer o neném, ver a Carol num momento bom, porque agora ela vai dormir. Ela deu mamar, ela tá cansada e ela vai dormir. Eu nunca deixei de tirar o meu sono. Quando o Samuel dormia, era o neném dormindo e a mãe dormindo. Porque isso melhora a produção de leite, isso te deixa mais tranquilo emocionalmente. Sim. Então, assim, o pai dando esse suporte, visita, olha só, não visitem no primeiro mês, sabe? Evitem, ou então liga, gente, combina, marca, isso é extremamente importante. E quando for visitar, com a autorização dos pais, leva uma comidinha pra essa gestante, pra essa muito puerta. É isso aí, leva um suquinho de Leva um couve, suquinho, leva um sal do Himalaia. Leva uma comidinha gostosa, saudável. Isso é muito importante nessa questão da mãe, igual a doutora tá falando, porque é igual você falou, né, doutora? Na gestação, a mãe é o centro das atenções, né? Nossa, como você tá linda e passa a mão na barriga, tudo é a mãe. Nasceu a criança, acabou a mãe. Não existe a mãe. Chega, tá a mãe e a criança. Nossa, que neném. A mãe tá ali. A mãe, né? Ninguém enxerga a mãe. Uhum. E, de novo, na questão do puerpério, né? Isso dificulta muito, né, doutora? Porque essa mãe se sente sozinha,
sem importância, né? Então, porque o foco tá todo ali. Então, essa questão, né, da visita, quando for, leva uma comida pra mãe, olha, você também é importante, você precisa também ser vista, você também precisa ser cuidada pra você cuidar, né? Legal. Então, isso é muito importante E dando um recado pro pessoal que vai visitar a Mariana depois que tiver o Emanuel, levem comida. lá em casa vai ter uma caixinha de sugestão. Você escreve no papelzinho e coloca dentro da caixinha pra nós ler depois. Não dá sugestão pra gestante ali. Adorei. Põe lá, caixinha de sugestão Ótimo. para a mamãe. Ótimo. Não fala pra mãe, escreve, Isso, põe gente. lá. Aí a gente Isso. depois lê e filtra aquilo que é mais legal. Exatamente, Sugestão não é legal, é uma sugestão pra você que vai ser mamãe. Eu falo que a gente sempre tem que ser ouvido para essa gestante e não julgar. Para essa gestante não, para essa puérpera, né, para essa nova mamãe. Uhum. Não julgar, porque a gente tem mania de levar as nossas experiências pessoais para visitar uma amiga que teve neném. Ah, por que você não faz assim? Ah, mas por que você não dá chupeta? Ah, não, mas eu não quero dar chupeta. Ah, dá uma chupetinha, chupetinha não vai fazer nada não. Por que você não dá uma mamadeira de madrugada pro neném dormir mais? Sempre uma sugestão que não foi solicitada. Deixa essa mãe ser mãe do filho dela. Legal. Sabe? Muito bom. Escuta o que ela tem pra Sim. te falar, mas sem dar opinião que não é solicitada. Se for solicitado, ótimo. Mas se não for solicitado, com o maior carinho, né, que eu falo isso. Se não for solicitado, não dê. Legal. Não dê, né? Muito bom. E esse é realmente importante. É umas dicas valiosas. O pessoal da produção tá dando sinal pra mim aqui. E eu tô atento, né? Eu tô atento aqui. Porque assim, a gente... antes de a gente continuar aqui o nosso bate-papo, eu queria falar do mural que eles fizeram aqui. O amor pelos filhos vem do peito, né? Ficou maravilhoso esse mural aqui, é muito bonito. E realmente, né? A gente sabe que quando a gente tem o filho, você não... Vamos ser realistas aqui, não vamos romantizar, não. Você não ama com toda a sua vida ali no primeiro momento que você vê ela. O amor é construído. Que é justamente uma das cobranças dos pais. Nossa, mas parece que eu não atendi, eu tô trabalhando, até esqueço que eu tenho filho. Não, eu não, que agora não, porque já passou muito tempo. Mas tô dizendo lá no começo, né? Então é importante também, doutora, a gente falar rapidinho aqui, porque é justamente isso. Muitas vezes o pai ou a mãe o pai se cobra de falar, pô, caramba, cara, acho que eu não amo meu filho não, porque, tem dia eu até esqueço que eu tenho filho. Mas não é, porque é um amor construído, é um ser que você tá conhecendo. Por mais que seja seu filho, é uma pessoa que você tá conhecendo agora e que vai ser construído. Claro que é completamente diferente, porque a Helena nasceu no dia 18 de julho, às 12h37, às 12h38 eu daria minha vida por ela já. Sim. Mas o amor é construído com o tempo. Então tem essa questão. O amor pelos filhos vem do peito. E a mãe adquire esse amor primeiro do que o pai, justamente por causa da amamentação, né? Sim, E da até gravidez, antes, né? Da gravidez. É isso, da gravidez o também. processo do nascimento, do crescimento do neném na barriga e sentir os chutes, sentir tudo, até o enjoo, tudo. Uhum. E o amamentar, o vínculo que se cria, né? De você olhar no olho, sim. colocar barriga com barriga. Cadê o neném? Cadê o neném? Cadê o neném? Colocar Vamos aqui trazer a pra bonequinha sentir agora o neném aqui. A bebê reborn. E Não, esse segurar e o olhar, a descoberta e os detalhes. Olha lá, gente, ó, O presta momento atenção que o neném agora. começa... Você que tá... Ô, Isaías, a câmera tá bem lá? Tipo, doutora, se a senhora quiser... Aqui? Se a senhora quiser chegar o microfone Deixa pra eu cá um trocar. pouquinho, a Dani emprestar pôr o microfone na boca da senhora pra senhora falar. Isso, só pra tirar da frente da câmera pra ver melhor. Então, Aí... esse movimento, esse momento da barriguinha com a barriguinha, do peito e do olhar no olho e fazer o carinho, o neném olhando pra você e você olhando pro neném e descobrindo os detalhes. Você vai olhando os detalhes e fala, nossa, essa pintinha eu não conheci. Sabe, bobeiras assim, que vão sendo observadas com o tempo e você fazer carinho e descobrir como ela gosta de mamar, como ele gosta de mamar, qual que é a posição melhor, né? É uma descoberta. E é o dia a dia, é o que você falou, o amor é construído, a gente dá a vida mesmo. Sim. Mas aquele sentimento, ele vai crescendo à medida que a gente vai se conhecendo, né? E a amamentação é um meio maravilhoso disso acontecer, né? E a posição ideal é essa, porque eu já vi neném mamando de pé, Não tem posição. A posição ideal é confortável pra você e pro neném. Ah, entendi. Eu dei mamar Então- pro Samuel, eu dava mamar pra ele assim. O Samuel mamava assim, Entendi. segurando a cabecinha dele aqui. Já o Theo mama mais deitadinho. Ou quando eu vou dar mamar na madrugada, eu deitada, ele deitado, sempre com a cabecinha mais elevada. Mas isso é uma descoberta também. Entendi, da mãe do neném. Tem algumas Tá. posições que a gente orienta. Algumas orientações gerais. A cabecinha tá sempre mais elevada para evitar o refluxo do leite, evitar infecção de ouvido, né? Infecção de via aérea superior. Mas é uma descoberta, né? A posição a gente vai descobrindo, né?
construído, né? Os afetos em si são construídos, né? Legal. Você lembra da posição que você mamou quando você era neném, Isaías? Não lembro. Certeza que você mamou de pé, já fazendo alguma coisa. Gente, que legal. É um tema muito bonito. Eu particularmente, eu gosto muito. Eu fiz curso de amamentação, mas vou explicar que foi de tabela. Na verdade, eu fui convidado para dar uma palestra, falar sobre o SUS, sobre a temática do SUS. E aí uma das palestrantes atrasou. Tiveram que inverter o negócio lá. E aí era um curso de amamentação. Tipo, eram 3 horas a mulher falando sobre amamentação. E eu não tinha pra onde ir, eu tive que falar no curso. Eu aprendi tudo, sim, aprendi. Até hoje eu já guardei um monte de coisa. Até os meninos ri de mim, porque no outro podcast eu falei, tem a forma de amamentar, a pega do neném, como é que você faz pra... Nem vou falar aqui, senão o pessoal vai tirar sarro de mim depois. Eu tenho esse cuidado, assim. Eu sou aquele pai super presente na amamentação mesmo, assim. Eu entro de cabeça na gestação. Eu vou em todas as consultas com a Mariana, eu não deixo ela ir sozinha em nenhuma. Graças a Deus, meu trabalho me permite isso, né? O que você quer, Diogo? Ah, pode trazer o microfone de novo, doutor. Obrigada. Na Helena mesmo, eu nunca deixei a Mariana ficar uma noite sozinha. Eu sempre tava lá junto, porque assim, eu sempre fui esse apoio mesmo, porque eu acho que a gente que é homem, a gente tem um certo preconceito, mas assim, eu tentava até procurar na internet meios de poder transformar o momento que a Mariana tá passando mais confortável, né? Isso é papel nosso mesmo, é responsabilidade nossa, né? É muito lindo muito legal. Eu quero agradecer o SF Laje, né, na pessoa da doutora Caroline, da psicóloga Daniele, né, da minha esposa, a enfermeira Mariana, né, que com muito carinho preparou tudo isso aqui, e é muito legal trazer esse tema de amamentação aqui pro podcast, né, para brilhantar mais ainda nosso podcast. O Diogo trouxe uma cesta aqui maravilhosa, que nós vamos mesmo. sortear. Ô Isaías, dá para focar na cesta aí, ó. Essa cesta aqui tem um lanche lá da lanchonete do Alexandre. Isso aqui é lanche? Isso é um bolo vulcão. Ah, é um bolo vulcão. Achei que era um lanche lá da lanchonete do Alexandre. Aqui tá nós vamos sortear daqui a pouquinho. O pessoal da produção tá apressado, gente. Vamos pra aí. Não sei o que tá acontecendo. Vamos deixar a cesta aqui. Aqui. Eu vou tirar essa garrafinha aqui. Essa aqui é a garrafinha da Dani. Vocês estão que nem os convidados nossos que vêm aqui. Vocês não tomam água. Eu já tomei uns golinhos de água. A gente tem que hidratar, porque eu dou mamar, tá vendo? Aí, tá vendo, doutor? Tá vendo? Então, assim, não acabar com essa garrafinha d'água aí. Não é só falar, não, gente. Eu tô praticando. Como é que chama os filhos da senhora? Samuel e Theo. E o seu? Meu é Luca. Luca, o meu vai ser o Emanuel, nosso, né? Lindo nome. Emanuel. É. Belezinho o Theo do Isaías mesmo, Theo realmente. é danado, belezinho. né? Theo é danado, não é? Nossa senhora, Ele é. meu é. Gente, obrigado, de verdade. Eu acho que é muito legal. Vem muito a calhar, né? Então, assim, parabenizar mais uma vez vocês. Você que tá em casa nos assistindo aí, assiste esse vídeo inteiro, assiste os cortes desse vídeo com carinho, com atenção, para que você possa pegar todas as dicas que foram faladas hoje aqui. Vai ser falado agora no finalzinho, que eu vou pedir para a doutora Caroline com a Daniele dar umas dicas práticas para vocês que estão em casa, pra gente finalizar esse podcast. Mas o mais importante é que você que está em casa nos assistindo saiba que é um processo maravilhoso, principalmente pro nené, mas que a mulher tem que ter todo esse apoio, e a amamentação é muito importante, né? E aí, lembrando também que o SF Laje e todos os SFs de Maria da Fé, a saúde pública de Maria da Fé, está à disposição da família, principalmente das mamães que estão amamentando, para ser também uma rede de apoio auxiliar, né? Com certeza. Informação de qualidade é extremamente importante, baseada em evidência e não só nos achismos, né? Sim. Então, nesse processo de amamentação, sempre busquem informações válidas, sabe? E não só apoiadas em experiências Dr. Google. passadas. E o Dr. Google? Muito. A gente recebe muito isso. Porque eu vi no Google. Sim. Porque se eu der o NAN, se eu der ou qualquer outra fórmula infantil, é a mesma coisa. Então, assim, conversa com o pediatra, conversa com o médico, conversa com a enfermeira, conversa com a equipe lá do seu posto de saúde, próximo da sua casa, que a gente é, sim, uma rede de apoio. A gente tá lá para dar esse suporte e tirar qualquer dúvida que você possa ter, você, mamãe, ou qualquer pessoa da sua rede de apoio. Legal. Daniele? As dicas, né, que a gente na prática é justamente isso, essa questão de informação verídica, né, para não ter essas crenças, né, igual a gente falou um pouquinho sobre isso, né, porque isso vai influenciar, né, na decisão da amamentação da mulher, porque essa rede de apoio, né,
o que ela ouve influencia diretamente na decisão dela de amamentar. Sim. Então, fale coisas positivas, coisas verídicas, note essa mãe, dê presentes para essa mãe. Implante a caixinha de sugestão. essa é uma boa caixinha Coloca de sugestão. isso, né? Sim. E apoie mesmo, com palavras, né, de apoio, igual na questão da amamentação mesmo, que a gente falou, que é um processo muito difícil. Então, o pai, principalmente, né, que vai estar inserido aí nesse processo, porque não é fácil, igual a gente falou, vai doer, vai ter, né? Então, para estar ali do lado, olha, não é fácil, mas eu estou com você, você não está sozinha, né? Esse momento vai passar, né? E você vai conseguir, porque isso faz total diferença, né? E é Legal. extremamente importante. Uma última pergunta agora, doutor. Leite de vaca pra criança? Nem pensar. Não, Nem Ei. pensar. nem pensar. Ei, Isaías, você deu leite de vaca pro Theo? Depois de grandinho é É. outra história. Pequenininho não, né? Pequenininho não. É, A então, proteína do isso é leite de muito vaca é muito importante. grande para o neném digerir. Aham, deixa eu ver Então o a gente escuta muitos avós, o pessoal mais antigo falando, mas meu filho mamou no leite de vaca e não aconteceu nada. Aí hoje a gente vê muitos casos de hipertensão arterial, obesidade, diabetes tipo Nossa 2. senhora. A gente já tem essas pesquisas comprovando que o leite materno previne a obesidade na idade adulta, hipertensão, diabetes, então Legal. é o melhor alimento mesmo. Joia. O pessoal tá dando dica ali. Tá dando sinal ali. Zé, não pode trazer a Mariana no podcast, não, senão no podcast não vai durar 30 minutos só. Olha aqui. Pessoal, obrigado, tá? Agora nós vamos fazer o sorteio aqui dessa cesta maravilhosa, né? Aqui, linda, tem bolo Linda. vulcão, tem lenço, Tem presente lenço. pra mãe e pro bebê. Tem presente pra mãe e pro bebê. A gente lembrou da mãe, tá vendo? Isso, lembrou da mamãe, tá aqui o bolo vulcão. Não pode dar bolo vulcão pro seu neném, nem senão É pra faz mal mãe. pra ele. Só pra mamãe. E esse sorteio vai ser pras mães que estão gestantes ou que estão no período de puerpério, não é isso Exatamente. mesmo? É isso mesmo? Exatamente. Tá. Todos os nominhos delas estão aí. Todos os né? nominhos dela que estão aqui, eu não vi Tem ninguém. todas as mamães. Não é igual o sorteio da Jequiti. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos jogar o pra cima assim? Pega ou... Tira Vamos um, tirar um. tira um. Tirão. Vamos tirar um. Ó, tô mexendo bem, tá filmando. Que isso é isso? Filmar aqui, filmando aqui. Vamos tirar um aqui, ó. Assim, ó. Minha mão não tem nenhum papelzinho, só pra vocês verem aqui, não tá sendo manipulado. Tá, vamos tirar um aqui, vamos jogar pra cima aqui. Vou jogar pra cima, peguei um papelzinho, peguei o papelzinho. Tchan, 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 tchan. Fica sortuda. Quem é a sortuda? Ah, isso aqui é das mães que estão gestantes ou no período de puerpério da SF Laje, certo? Sim, da isso. equipe Laje. E a sorteada é uma gestante. Não é a Mariana, porque ela não pode participar. Senão seria. Aí vai sortear ela aqui, dá um rolo danado. E a sorteada foi a Jaqueline Alessandra da Silva. Parabéns, A nossa Jaqueline. mamãe gestante MA03. O que significa MA03? Microárea. Microárea 03. É isso aí, parabéns, Jaqueline, você ganhou essa linda cesta aqui pra você dividir esse bolo vulcão com a gente, tá? Aqui na Rádio Morado do Sol FM, hoje à noite a gente vai estar aqui, se você quiser vir trazer aqui, não tem problema não. Parabéns pela cesta, curte bastante a sua gestação, assiste esse vídeo aqui pra que você possa pegar todas as dicas aí que foram dadas aqui. Isso aí. Exatamente. Doutora Caroline, Daniele, obrigado mais uma vez por trazer o conhecimento de vocês, todo esse profissionalismo que a gente sabe que tem lá no SF da Laje. O pessoal tá muito bem assistido lá com relação a médico, a psicólogo, a enfermeiro, a equipe lá, né, a recepção, toda a equipe lá maravilhosa. Eu não é meu SF, mas quando eu vou lá levar alguma coisa pra mim, né, eu sempre observo a atenção que é dada aos pacientes, né? Sim. Então, assim, isso é muito importante, porque a gente sabe que dentro da saúde, 50% da cura do paciente é assistência, É o acolhimento. acolhimento, carinho, assistência emocional mesmo, Com né? certeza. Os outros 50% é tratamento médico, porque mente sã, certeza. corpo sã, né, Sim, doutora? sim. Então, muito obrigado, gratidão. Obrigado você que tá aí nos assistindo, que vai assistir depois esse vídeo. Curte bastante esse vídeo, assiste várias vezes para pegar todas as dicas daqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, não passa apertado. Vai lá no SF do seu bairro, procura o profissional lá, o médico, o psicólogo, a enfermeira ou os agentes
que você vai ter toda a assistência que você merece, porque aqui eu quero parabenizar aqui o prefeito municipal na pessoa da Denise, secretária de saúde, e da Miriam, que Maria da Fé é modelo para muitas cidades. Sim, né? A certeza, saúde aqui com certeza. funciona muito bem, né? Eu percebo isso. Então, aí, parabéns aí pro prefeito, pra secretária de saúde, pra Miriam, que é a coordenadora e que faz um ótimo trabalho, conhece muito bem de estratégia de saúde da família. Então, assim, parabéns por todo esse time de vocês, tá? Obrigada. Agradecer minha esposa, que preparou isso aqui também com muito carinho, né? E obrigado vocês, se saíram muito bem, parabéns. Obrigado. Tá? A gente começou Obrigada. nervosa, agora a Eu tô gente tá em super casa, nervosa, né? não tava conseguindo nem segurar A o gente que microfone. agradece. É isso aí, Obrigada gratidão. pela As portas do oportunidade. podcast estão sempre abertas pra vocês. Precisar de outro espaço, a gente vai Sim. estar sempre aqui. Joia, Beleza? obrigada. Isaías, gratidão, obrigado mais uma vez pela sua parceria. Diogo, gratidão, meu brother. Gisele, minha amiga e a minha telespectadora número 1. Gratidão a toda a equipe do podcast e obrigado. Deus abençoe A gente vocês. que agradece, foi um prazer, né, estar aqui falando sobre esse tema que a gente gosta tanto, né, doutora? Sim. E a gente que agradece e que essas mamães, papais, todo mundo ouça com muito carinho, né? Obrigado pela atenção, pelo carinho, pelo acolhimento. Sim. E vamos amamentar, vamos colocar em prática, vamos escutar o podcast, vamos compartilhar com outras mães e outras pessoas que fazem parte da rede de apoio, pra gente sempre ter essa informação de qualidade. Obrigadão. Legal. Gente, até mais então. Forte abraço. Curte lá o nosso canal, @cashpod Descomplicando. Ativa o sininho, se inscreve no canal e curte nossos vídeos lá. Até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço pra todo mundo. Valeu!